Oi, Tamires do Resenhando Sonhos, e chegou aquele momento do ano que a gente adora, que é a hora de falar sobre as melhores leituras de 2023. Eu tive um ano melhor de leituras em 2023 do que eu tive em 2022. Ano passado foi muito difícil fazer essa lista. Eu nem tive uma lista exclusiva pra fantasias. Esse ano teremos, então o vídeo de fantasias está separado. Acho que talvez tenha saído antes desse, ou talvez saia depois. Não sei nesse momento, mas acho que já saiu no momento que esse vídeo tá saindo pra vocês. E lá eu falei sobre outros 10 títulos de fantasia. Aqui a gente vai conversar sobre 10 títulos de outros gêneros que marcaram o meu ano aí de alguma forma, que foram leituras que eu percebi que eu tinha gostado muito delas enquanto eu tava lendo, assim que eu finalizei, ou algo que sempre acontece quando eu vou montar essa lista, eu percebo que tem algum livro que tá gritando no fundo da minha mente e pedindo pra estar aqui, e aí eu percebo, nossa, esse livro realmente me marcou, porque se ele não tivesse me marcado, eu não estaria lembrando dele neste momento. Então, eu até ranqueei meus livros esse ano, que é uma coisa que eu acho que eu não costumo fazer. Não lembro se tiveram muitas edições de melhores do ano com os livros assim, esse é o 8º lugar, esse é o 7º lugar. Esse eu não consegui separar, então acho que tá tudo certo. Eu tive um primeiro semestre melhor de leituras, depois o meu segundo semestre foi um pouquinho mais complicado, mas ainda assim saí com 20 leituras certeiras do ano, com tranquilidade de que foram boas leituras. Acho que é um bom sinal, então vamos lá. Eu vou começar pelo 19º lugar, que na verdade são os quadrinhos que eu separei, porque essa é uma lista só de 8 livros, mas aí eu falei, deixa eu colocar 2 quadrinhos que eu gostei muito de ler esse ano, pra compartilhar com vocês. Então o que eu diria que está no 10º lugar dessa lista é Gideon Falls, volume 1, Celeiro Negro. Eu demorei muito tempo pra pegar esse quadrinho do Jeff Lemire e finalmente eu comecei a ler Gideon Falls. Eu já tenho os volumes aqui na minha estante, outros volumes. Eu não sei se eu tenho todos, mas acho que sim, ou pelo menos o que foi publicado aqui no Brasil. E eu me surpreendi bastante com esse quadrinho, porque é uma coisa assim meio dark, é sobre um celeiro que aparece e desaparece, e quando ele aparece sempre alguém desaparece junto com ele, e algumas coisas estranhas acontecem, e a gente tá acompanhando isso do ponto de vista de um personagem que tá um pouco perturbado com algumas coisas. Então eu achei bem interessante, eu fiquei bem perturbada, assim, lendo essa história. Eu fiquei, nossa, que legal, por que eu demorei tanto tempo pra pegar? Então foi uma surpresa muito agradável aí do meu ano. Eu sempre fico feliz com as leituras desse autor, eu até não sei por que eu já não maratonei tudo que eu tinha ali, que é essa... Eu tenho essa série aqui e mais duas outras histórias dele que eu ainda não li, então, enfim, não sei nem por que é surpresa, se eu sempre gosto das coisas desse autor, algumas mais, outras menos, mas ele tem aí uma lista imensa de quadrinhos que são os meus favoritos. Ano que vem pretendo dar continuidade aqui com essa série. Na 9ª posição, um quadrinho nacional, que foi uma adorável surpresa esse ano. Eu peguei pra ler sem muita pretensão, assim, foi um quadrinho que eu peguei na Bienal, e eu simplesmente me apaixonei por essa história. Eu achei tudo muito, muito fofo, que é A Princesa e o Queijo Quente, da Deia Muniz. Essa autora, ela lançou esse quadrinho primeiro lá fora, como parte... agora não sei se é mestrado ou graduação que ela fez, acho que mestrado, uma especialização que ela fez. E aí depois é que esse livro chegou aqui no Brasil pela Plataforma 21, o primeiro quadrinho da Plataforma 21. E foi uma leitura muito gostosinha, assim, é sobre uma menina, ela não pode herdar as coisas do pai dela, porque nessa sociedade aqui que ela tá, que é uma sociedade de realeza e tal, as mulheres não herdam. E aí o pai dela, que tá doente, né, ele fala, olha, quem sabe você se disfarça aí, né, e ela não quer casar e tal. E aí ela passa a se disfarçar de menino, e ela se muda de cidade e tal, e aí ela vai conhecer a princesa. E as duas começam a ser muito amigas e a se apaixonar também. Só que a princesa não sabe que ela é uma menina, né, porque ela é essa figura aqui. E aí tem todo um rolê com queijos, várias coisas na história tem nome de queijo. Então é muito divertido e foi muito legal também ver a Deia Muniz falando na Bienal a respeito dessa história e da construção e do fato da tradução desses queijos ao redor do mundo. Então eu gostei muito, é muito, 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 muito fofo esse quadrinho, eu super recomendo você fazer essa leitura. Agora vamos para a lista aí de romances. Então, em 8º lugar, um daqueles livros que, quando eu terminei, eu gostei. Eu achei uma leitura muito sólida, mas não foi um livro que eu pensei, nossa, esse foi um dos meus melhores do ano. E aí, quando eu fui fazer a minha lista, eu pensei, não, eu acho que esse livro tem que estar nos melhores do ano, que é Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. Eu demorei muito tempo pra ler esse livro, eu tinha na minha estante já há um tempão. Eu não sei por que ele ficou aqui tanto tempo parado, mas eu gostei muito dessa leitura.
o Lucas vai falar sobre o HIV e a gente vai ter vários pontos de vista de personagens que estão lidando com essa história de maneiras diferentes, e isso faz com que a história traga uma perspectiva que não é só de um relacionamento, mas também de amizade, de ajuda, de apoio, e do quanto essa rede de apoio que se monta, ela é importante para não só dar segurança para as pessoas, mas para também desmistificar várias coisas a respeito do assunto e ver os personagens se abrindo, entendendo o que tá acontecendo, e ver o quanto isso foi pautado nas relações e nas amizades e nessa rede de apoio. Foi muito legal do que eu simplesmente ter lido uma história de amor a respeito. Não que esse livro não seja, eu acho que ele é, mas eu acho que ele é uma história de amor sobre você querer viver, de que isso não vai ser um impeditivo pra você viver se você seguir, né, os passos que precisam ser seguidos, né, que não é um fim pra sua vida. Então eu achei muito interessante a forma como o Lucas construiu essa história e gostei muito de finalmente ter lido ela. Em sétimo lugar, um livro que eu li para um desafio aqui do canal, que foi o vídeo das LCs, e uma autora que eu li pela primeira vez, que foi a Toni Morrison, e que já arrancou aí um Melhores do Ano com Amada. Eu gostei muito desse livro, é um livro sombrio, obviamente que vai ficar repetitivo, né, se eu ficar dizendo que eu gostei muito desse livro. Eles são meus favoritos do ano, né, então obviamente eu gostei de todos esses livros. Mas eu acho que é sempre o primeiro instinto, né? Você fala, nossa, eu gostei muito desse livro. Eu realmente, foi uma leitura que me pegou um pouco desprevenida, assim, porque eu tenho na minha estante O Olho Mais Azul, e eu achei que esse seria o livro que eu começaria lendo, Toni Morrison, mas eu comecei por Amada, e a autora fala, inclusive no prefácio desse livro, sobre o quanto foi complicado pra ela no começo, enquanto escritora, ter que decidir, né, se ela ia tocar isso enquanto carreira, e essa história é inspirada numa história real, né? Então meio que você já tem um spoiler do que está por vir e do que a autora vai construir aqui, mas é uma história assombrosa. A nossa protagonista aqui é a Sete, ela foi escravizada, mas ela tá livre agora, e ela vive numa casa junto com a filha dela. Essa casa se manifesta também um pouco na história. Ela teve outros filhos, esses filhos já foram embora, e ela não tá sozinha nessa casa com essa filha. Existe uma outra sombra que paira aqui, que é de um bebê que também foi uma filha dela. E aí tem um acontecimento ao redor da morte dessa criança, e a gente vai ver não só o que aconteceu, mas também as consequências disso e as relações atuais da Sete com a Denver e com as outras pessoas que estão aqui ao redor. É um livro que vai brincar um pouquinho com realismo mágico e essa coisa de você tá vendo coisas sobrenaturais acontecendo enquanto a história tá se passando. Vai também desafiar a gente a pensar um pouco sobre... Eu acho que pensar sobre perdão, pensar sobre o que a gente faria se a gente estivesse na posição dessa mãe, sobre o cenário, sobre as crueldades do que aconteceu aqui, sobre as marcas que as coisas que a gente faz deixam na gente, mesmo sem a gente perceber, né? Às vezes a gente tá lutando com fantasmas que a gente não tá conseguindo identificar de onde eles vieram, mas se você parar um pouquinho pra pensar, né, se você analisar, talvez você consiga perceber. E esse livro, ele vai falar muito sobre isso, enquanto levanta várias questões aí. É um livro muito bonito, é um livro pesado, é um livro que assombra, mas não porque ele vai ter momentos de terror, mas porque é um livro que fica com o leitor. E a escrita da Toni Morrison é muito diferente também. No primeiro momento foi um pouco difícil entrar na história, mas a partir do momento em que isso aconteceu, eu gostei muito do que eu li e recomendo fazer essa leitura. Quero, obviamente, ler outros livros da autora a partir de agora. Em sexto lugar nessa lista, um livro que já esteve na lista de muitas pessoas de melhores do ano, porque não é uma novidade, mas eu só cheguei nele esse ano, que é Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Iain Reid. Eu só peguei esse livro pra ler porque, antes desse ano, eu li Nós Nos Espalhamos, do autor, e eu achei uma fumaceira muito doida, e eu fiquei muito curiosa pra ver se os outros livros dele eram assim. Fui ler esse, que foi o queridinho de muita gente aí, foi uma indicação que saiu do vídeo lá dos Catarsers também, que eu fiz um vídeo lendo 4 indicações da galera lá do Catarse, e foi uma adorável surpresa esse livro. Eu sei que ele também divide bastante opiniões, um monte de gente não gosta, mas eu achei muito interessante a construção. Eu fiquei o tempo inteiro me perguntando o que estava acontecendo, e quando as peças começaram a se encaixar, eu fiquei, não, ele não vai fazer isso. não vai ser isso. E aí era. E aí, mesmo assim, eu fiquei, gente, que doideira. Que doideira. Então eu gostei muito desse livro. Esse foi um livro que eu fechei e eu falei, putz, esse livro é bom, esse é um livro 5 estrelas. E às vezes eu
fico pensando, assim, eu fico com muitas dúvidas. Às vezes eu demoro semanas, um mês pra bater o martelo. Esse livro foi um livro 5 estrelas. E esse não aconteceu isso. Foi uma experiência que me causou uma sensação de satisfação que às vezes eu não consigo ter com livros que, mesmo assim, são 5 estrelas. E esse livro me causou essa sensação. Então eu gostei bastante. Tenho cada vez mais gostado de histórias doidas assim. Eu normalmente tenho alguns parâmetros, mesmo que a história seja doida. E um desses parâmetros é que nem tudo se justifique com coisas que possam ser justificadas com coisas reais, não se justifiquem com coisas sobrenaturais. E aí é até engraçado, esse livro tá logo depois de Amada, porque aqui a gente tem aspectos sobrenaturais, mas a construção desse livro ela é pautada assim do começo ao fim, né? O leitor não se sente enganado. Enquanto eu já vi livros semelhantes a esse enganar o leitor, sabe? Você passar o livro inteiro tentando entender o que tá acontecendo por uma questão lógica e no final você ser presenteado com uma questão sobrenatural que, como eu falei, eu acho que é diferente de quando o livro se propõe a isso desde o princípio. Eu não gosto muito de me sentir enganada quando eu tô lendo, mas aí a gente vai chegar perto de um livro que fez um pouco isso comigo e funcionou. Mas raramente funciona. Mas é que não foi que foi enganada, eu fui burra mesmo. Bom, talvez vocês já saibam do que eu tô falando. Mas, enfim, eu gostei muito de Estou Pensando em Acabar com Tudo. E entrou aqui na minha listinha de melhores do ano, sim. Inclusive quero ler outras coisas desse autor, porque achei a cabeça dele bem perturbada. No quinto lugar, Violeta, de Isabel Allende. Essa foi uma leitura que eu fiz pro Delmete do Paulo e foi uma agradável surpresa. A única outra coisa que eu tinha lido da Isabel Allende até aqui tinha sido Casa dos Espíritos, e já fazia um tempinho aí. E ela me atormentou um pouco com Casa dos Espíritos, eu fiquei com um pouco de medo de pegar outras coisas dela. Então essa leitura meio que desencantou a Isabel Allende pra mim de forma geral, e eu gostei muito. É uma história que vai se passar durante 100 anos da vida de uma mulher. Começa um pouquinho ali na Grande Guerra, a gente vai passar pelo período da gripe, Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial e vários outros aspectos da história até a gente chegar na pandemia do Covid-19. E aí a gente tem essa mulher passando por todas essas etapas aí e se transformando e aprendendo e se modernizando, ajudando outras mulheres e outras pessoas ao redor dessa história. E o mais interessante é que a gente tem meio que essa história também sendo contada por um personagem aqui que é especial pra ela, né? Então essa trama, ela me pegou assim meio desprevenida, eu não tava com tantas expectativas assim quando eu fui fazer essa leitura, e foi muito legal encontrar uma história tão interessante aqui e que passou por tanto tempo. E eu acho que essa história dela começar num ponto e mostrar esses 100 anos de trajetória dessa mulher pra acabar no Covid-19 e usar esse livro pra mostrar tantas coisas do quanto a gente vive num mundo que, se a gente parar pra pensar, a gente passa por muitas transformações ao longo do período da nossa vida, sabe? E isso é muito doido. Isso é muito doido. Então, e às vezes a gente não consegue acompanhar, ou a gente pensa que não consegue acompanhar, mas a história de Violeta mexeu bastante comigo, me pegou desprevenida e acabou vindo parar aqui nos melhores do ano. Aí em quarto lugar, e poderia ser invertido aqui também, eu fiquei em muitas dúvidas se eu colocava Violeta ou se eu colocava esse livro em quarto lugar, porque eles compartilham muitas coisas, que é Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Eu li esse livro em fevereiro, no meu vídeo de previsões de 5 estrelas, e ele realmente foi, acho que foi inclusive o único livro daquele vídeo que foi umas 5 estrelas. Foi meu primeiro Christine Hanna. Desde então eu li o Rochinol, e apesar de ser um livro ok também, não causou o mesmo efeito que Os Quatro Ventos teve em mim. Esse livro aqui vai falar sobre a Grande Depressão. A gente vai acompanhar uma mulher que ela precisa sair da casa dela e se casar com um cara com quem ela teve um relacionamento aí, e passar a viver com a família desse cara. E aí, quando a Grande Depressão ela alcança o local onde ela vive, ela precisa se pôr em movimento com os filhos. Isso vai causar uma série de situações, vai colocar ela no meio de uma série de questões, inclusive políticas aqui, sobre o que tá acontecendo, e vai fazer ela repensar. Porque ela era uma mulher que... Uma jovem mulher que tinha um espírito muito livre, e isso foi se perdendo conforme ela foi vivendo. E aí aqui, no momento em que essa crise tá acontecendo, as pessoas ao redor dela estão migrando, os filhos dela estão cobrando coisas dela, o marido dela tá tomando atitudes que ela não concorda, e ela precisa repensar muito sobre essa vida que ela assumiu e sobre o que ela abriu mão aqui. E aparentemente ela abriu mão de coisas que eram essencialmente ela. E fazer tudo isso no meio de um momento onde você tá passando fome, onde você tá vendo seus filhos passarem fome, onde você tá fazendo amizades ao longo do caminho, você tá vendo essas pessoas perderem tudo e não conseguirem sobreviver.
causou um impacto muito interessante, assim, enquanto eu tava fazendo essa leitura. E acabou que depois, ao longo do caminho, eu cruzei por outros livros que também falavam sobre a Grande Depressão, como foi o caso de Violeta e de outras histórias aí. Mas esse livro aqui me pegou de surpresa, assim, e no final tem, tipo, uma carta, assim, e aí, nossa, acabou comigo. Acabou comigo esse livro acabou comigo. Então foi uma excelente leitura. Eu vi várias pessoas pegando os 4 ventos ao longo do ano também, por indicação, e eu fiquei muito feliz, recebi vários feedbacks positivos. É um livro pesado, assim, Violeta também é um livro pesado, mas eu acho que esse é mais pesado, assim, porque Violeta você ainda tem uns momentos mais alegres e divertidos no meio do caminho, esse livro não necessariamente, sabe? Então ele vai pesando conforme a leitura vai acontecendo, mas foi uma leitura muito boa e eu fiquei com muita vontade de ler outros livros da Christine Hanna. E eu tenho agora na minha estante A Grande Solidão. Mas ela tem outras coisas publicadas, então vamos ver qual vai ser a próxima leitura que eu vou fazer dela. E chegamos ao top 3. Em terceiro lugar, ele. Deu barulho esse ano, esse livro. Yellow Face, de R.F. Kuang. Rebecca Kuang, né? Aqui. Eu até nem tinha percebido que ela estava assinando com o nome inteiro desse livro. Yellow Face foi o lançamento de 2023 aí, dessa que é a mesma autora de A Guerra da Papoula e Babel. E é uma crítica ao mercado editorial e a como a internet funciona e de como é fácil cancelar e de como é fácil perdoar. E é muito doido pensar que eu tô falando sobre esse livro, um dos meus melhores do ano, uma semana depois da maior treta literária de 2023, quando uma autora aí perdeu seus contratos de publicação porque tinha criado um monte de fake pra dar uma estrela pros colegas que iam debutar junto com ela e outros autores também, inclusive autores que deram blurb pro livro dela, e fez isso com autores que também eram de minorias. Então, assim, fale o que quiser falar sobre essa história, sobre o final, sobre algumas escolhas que a Kuang toma aqui, mas se ela não foi muito assertiva em escrever essa história do jeito que ela escreveu, olha, eu não sei. A gente tem aqui 2 personagens principais, mas uma principal, uma delas é uma autora que foi bem sucedida, ela é uma autora não branca, né, amarela, e ela conseguiu lançar aí livros de sucesso, os dois vieram da mesma classe, assim, né? E da turma, né? E a outra é uma autora que não conseguiu um hit ainda. Ela lançou, foi um livro que, tipo, ninguém deu bola e tal. E aí ela fica levantando essas questões, né? De que, por causa da representatividade, as editoras escolhem um autor de representatividade pra ser o seu chaveirinho e ficam carregando esse autor e tal. E aí isso acaba abrindo outras portas, de que o mercado escolhe pra quem vai dar atenção antes mesmo dos livros serem lançados, e isso fecha a porta pra outras pessoas. Enfim, ela vai se colocando, ela enquanto pessoa branca, vai se colocando numa posição de estar sendo oprimida pela representatividade no mercado editorial, ao mesmo tempo em que a gente vê que isso na verdade é uma crítica também ao fato do mercado editorial ainda trazer autores com representatividade apenas muitas vezes para ter uma representação e não porque quer representatividade de verdade. Então eu achei um livro muito inteligente nesse sentido. Vai acontecer uma situação aqui em que a autora de sucesso vai morrer e a autora branca vai poder colocar as mãos dela no manuscrito que essa autora tá escrevendo. Só que é um manuscrito que tem questões sobre a história dela, né? E aí ela vai se apropriar disso e vai publicar como se tivesse sido ela que tivesse escrito. E aí, a partir daí, se desenrola um monte de coisa. E no meio disso, a Kuang é muito perspicaz em tecer as críticas dela, ao mesmo tempo em que vai colocando essa personagem numa posição de vitimismo, né? E às vezes você até se confunde, você fica, nossa, pera! Essa mulher tá doida, ela tá doida, e ela vai se pintando tão como vítima que às vezes você para e pensa, será que ela não é uma vítima? Não, ela não é. Mas ela constrói tão bem essa narrativa, e aí tem todo o aspecto da internet, do Twitter, dos outros autores. Eu achei tudo de bom esse livro. Tem uma parte que dá uma brincada, assim, como eu vou dizer assim, brinca com a nossa vontade a nossa suspensão de realidade, talvez um pouco isso. Mas eu gostei muito desse livro e acho que esse tipo de livro é pra incomodar mesmo. Se não incomodou, não cumpriu o papel. E eu vi muita gente incomodada com esse livro, assim como eu vi muita gente incomodada com Babel. Mas a gente vai falar sobre Babel no outro vídeo, ou já falou sobre Babel no outro vídeo, tá? Então, Yellow Face, gostei bastante e foi mais um excelente livro da Kuang.
aí. Em segundo lugar, ele está de volta. TJ Klune com In the Lives of Puppets. Este livro aqui não vai agradar todo mundo, assim como... Bom, se A Casa no Marcerulho não agradou todo mundo, In the Lives of Puppets não vai ser aquele que vai agradar todo mundo. Mas me agradou. Aqui a gente tem a real mistura do TJ Klune, fofo de A Casa no Marcerulho, e a sua versão antiga, né? Que talvez seja a sua versão original e que ele tá aos poucos retomando isso, juntando esses dois traços que ele sabe que o traço fofo fez muito sucesso com A Casa do Marcerulho, mas antes ele escrevia algumas coisas mais ácidas, por assim dizer. E esse livro, ele tem um humor ácido, ele tem uns personagens mais perturbados, ele não é tão pautado, sabe, nos bons costumes e ai, tudo fofinho e bonitinho. Não, ele vai cutucar uns outros botões, ele vai ser moralmente questionável em alguns momentos, mas ainda assim eu adorei. É uma história que é baseada em Pinóquio, né? Só que ao contrário, a gente tem vários robôs e um menino humano. E esse menino, ele tá nessa found family ali, e vai acontecer alguma coisa que vai fazer, eles estão isolados, e vai fazer com que ele precise sair pro mundo e entender o que tá acontecendo ao redor dele. A gente vai ter uma robô enfermeira e um robô aspirador que vão acompanhar essa jornada, e a robô enfermeira é perversa. Ela faz umas piadinhas que, olha... É um tipo de humor que funciona pra mim, não é todo tipo de humor que funciona pra mim. Eu gostei do balanço da história, eu gosto das histórias não serem... somente flores e arco-íris. A Casa no Marcerulho funcionou porque foi um ponto fora da curva, mas eu acho que eu tenho também o meu limite de até onde eu consigo apreciar essas histórias que só vão ser arco-íris e nananã. E aquele livro tem um tom de... Ele causa um tom de temor na gente, que eu acho que também é um aspecto importante, porque é o que faz a gente ficar tensa com a história e torcer pra que dê certo. Parece que a gente não tem certeza de que as coisas vão dar certo lá, que eu acho que é um elemento interessante. E aqui o TJ Klune já vai por outro lado. Tá aqui nos meus favoritos do ano, e eu tô curiosa pra ver o feedback dele quando ele chegar aqui pelo Brasil, porque eu acho que não vai ser o mesmo de A Casa no Marcerulho. Mas é o meu tipo de livro, é o meu tipo de humor, então funcionou pra mim. Agora, em primeiro lugar, o livro que me fez de burra em janeiro, tá? Na segunda semana de janeiro, eu acho, me fez de burra. E aí, desde então, não podia estar em outro lugar, senão no primeiro lugar dessa lista, porque se me fez de burra e me fez de idiota sabe? Daí o que eu vou fazer se não dar o mérito pro livro, tá? Dar o mérito pro livro. Inclusive, eu queria dizer que foi o meu maior divertimento ao longo desse ano ver várias pessoas lendo esse livro e me mandando DM falando: Tami, eu também fui feita de burra! O Tami, eu realmente caí! Foi o meu maior divertimento esse ano. E, felizmente, eu não sei às vezes se todo mundo que tá me mandando DM é a maioria das pessoas, ou se a galera que não gostou só simplesmente não me mandou DM. Aí eu tenho um recorte estranho do resultado, mas eu vi muita gente me mandando DM sobre Sea of Tranquility, falando: Tami, esse livro me fez de burra também. Adorei! E é o meu favorito do ano, sim. Vocês sabem que eu leio bastante, então às vezes pra um livro me pegar desprevenida é muito difícil. E esse livro me pegou desprevenida. É um livro que eu comecei adorando, é um livro super curto, tá, gente? Tem o quê? 200 páginas? Não, tem 250 páginas esse livro. É da mesma autora de Estação 11 e de The Glass Hotel, que eu também li esse ano, dela, a Emily St. John Mandel. E vai trazer vários pontos de vista em vários momentos da história, assim, do períodos temporais diferentes, né? Décadas, séculos diferentes. Mas todas essas pessoas acabam vendo, escutando alguma coisa, e aí fica aquela coisa do que tá acontecendo, porque essas pessoas veem e escutam isso como se tivesse alguma coisa interferindo aí. E aí a gente tem um ponto de vista onde uma pessoa vai ser escalada pra descobrir o que tá acontecendo. E aí essa pessoa vai atrás de descobrir o que tá acontecendo. Juro, teve uma hora nesse livro, e aí acho que dá pra ver no meu vídeo, quando eu li ele pros vencedores do Goodreads Choice Awards do ano passado. Esse aqui venceu na categoria de sci-fi. Dá pra ver, eu acho, naquele vídeo, o momento em que eu falo: gente, não sei se esse livro vai dar certo, não sei o que, não sei o que lá. E depois eu volto, eu falo: meu Deus, o que aconteceu? Porque eu achei muito legal. Eu achei muito legal. E foi um livro que não é que... nossa, ele veio do nada. Não, ele deixou as pistas. Eu é que não tava prestando atenção. E aí eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz com esse livro. E é um livro curto. Então, assim... tudo na carreira. Tudo na carreira. A gente, infelizmente, não tem aí nenhum anúncio de Sea of Tranquility no Brasil.
A gente só teve estação 11. Enfim, vamos ver o que tá acontecendo, você vai vir aí, mas eu gostei muito. E se você lê inglês, recomendo ler. 250 páginas, é super rapidinho, tem umas páginas que é meia dúzia de palavras, ó. Então é isso, foi uma excelente experiência, me fez de boba e vai ganhar meu primeiro lugar. É isso. Gente, esses são os 10 livros que marcaram aí o meu ano. Eu fiz algumas outras leituras memoráveis aí também, outras completamente esquecíveis. E é pra vocês terem visto aí já um vídeo de decepções, um vídeo de livros mais doidos que eu li esse ano. Talvez o vídeo de fantasias também. Vamos ver o que rolou. Mas se não rolou, vai sair. Mas eu acho que já saiu. Eu acho que esse aqui é o último do trenzinho de vídeos de retrospectiva. Ano que vem a gente ainda vai falar um pouquinho sobre as leituras desse ano. Eu tenho que fazer o meu check. Eu tenho que checar a minha atividade de 50 livros. Tenho que passar pra vocês os meus status do ano também. Mas essas são as principais listas aí. Ah, tem que falar sobre as séries também que eu concluí. Mas eu ainda tô lendo conclusões de séries, então ainda não posso falar sobre isso. Mas é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários quais são os seus melhores do ano e se a gente compartilhou algum. Ou se você leu algum desses livros, também por indicação minha ao longo do ano, ou se vai entrar algum aí no seu TBR do ano que vem. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Deixa a sua indicação aí de qual foi o seu melhor do ano, caso eu ainda não tenha lido. De repente eu leio ano que vem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham tido um bom ano de leituras por aí. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu joinha e a gente se vê na próxima. Tchau!